e eu prezo muito por ela. Em segundo lugar, eu entendo que o pastor Oíris poderia muito bem fazer isso aqui, com metade do esforço que eu gasto para preparar a lição, e mesmo assim ele confia que eu possa vir aqui, compartilhar com os irmãos e falar algo que talvez seja relevante, talvez uma reflexão bíblica que nos leve a repensar nossa conduta cristã. Então, eu fico muito, muito feliz e grato por essa confiança. O nosso tema de hoje nos fará refletir profundamente sobre como nós tratamos a adoração na prática. Qual o conceito que nós temos e qual é a prática de adoração que nós temos praticado. O ano que vem nós vamos celebrar o ano todo a Reforma Protestante. Ela acontece em 1517, então em 2017, 500 anos. E eu vejo um ano de profundas reflexões teológicas, de algumas coisas que nós perdemos ao longo da história. E como a autoridade da Bíblia, como doutrina, como regra de fé, centralidade de Deus no culto, e uma série de outras questões. E que talvez nós tenhamos que ajustar pequenos detalhes na nossa conduta. Não profundas, mas detalhes. E vamos fazer isso durante todo o ano. Mas de certo modo o que eu vou falar hoje cabe muito quanto ao louvor e à adoração. Até o final os irmãos vão entender, né? Quando a adoração perde o significado, quando é que a igreja adora e não tem valor algum? Quando é que a prática do louvor se torna vazia de significado? E é isso que nós vamos fazer hoje, né? Eu tentei estabelecer aqui a etimologia da palavra adoração e eu tive dificuldade. Algumas palavras têm diversos significados. Podemos lembrar aqui, por exemplo, a palavra arruda pode ser um sobrenome ou uma planta. E conforme a frase eu tenho um conceito diferente. Alguns dicionários têm mais de 50 definições para a palavra poder em português. E eu posso usar conforme a frase sobre diversos significados diferentes, mesma palavra. E é o que acontece com louvor e com adoração. Mas as duas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, a adoração traduz o hebraico avodá e o grego latreia. Essas duas palavras significam o trabalho do escravo, aquilo que o escravo faz, ou o que um empregado faz. Estranho isso, né? Ela é usada para o trabalho do escravo e é usada para a função do adorador, para o trabalho do adorador, conforme o termo que ela é utilizada. Só que quando eu interpreto à luz da aplicação enquanto adoração, me leva a entender que o adorador, assim como o escravo, ele tem que ter uma vida de servidão total. O escravo é uma propriedade. Nós não vivemos hoje um regime de escravidão e é difícil entender isso. Mas um escravo é uma propriedade. Ele não tem vontade sobre si mesmo, ele não decide sobre si mesmo. E ele vive plenamente em função daquele que é seu dono. E essa mesma expressão é usada para definir a atividade do adorador. E essa mesma palavra também é usada para um empregado. Um empregado não é uma propriedade, mas um empregado tem que servir ao seu senhor, ao seu patrão, com respeito e com submissão. E essa é a aplicação que nós fazemos do conceito de adorador. Se eu unir tudo, eu posso resumir a adoração em submissão, temor, reverência e dedicação. Quer ser um adorador? Está aqui, 4 palavras: submissão, temor, reverência e dedicação. Pronto, finalizei a lição, é isso. Só isso. Queridos, eu também vejo na Bíblia a adoração em 2 momentos. Em quando ela fala de uma adoração individual, em que a pessoa adora a Deus sozinha, e eu vejo a adoração pública, um culto público, um momento solene, em que a congregação, em que o povo é convidado a adorar a Deus juntos, né? São as assembleias solenes. Na Bíblia tem várias delas. E eu vejo esses 2 momentos de adoração, tanto a adoração individual, quanto a adoração pública. Seja como for, em todas elas, a Bíblia sempre chama a atenção para a atitude do adorador. Mesmo em alguns momentos, quando Deus disciplina o povo que a adoração pública está ruim, Ele vai levar a bronca, né, por assim dizer, para o indivíduo.
dizer, você é um péssimo adorador. Deus nunca critica a adoração coletiva. Ele critica o momento, mas ele leva para a atitude do adorador. Então, seja como for, Deus sempre teve preocupação. Como é que o indivíduo adora? E Deus quer saber como é que a pessoa que está adorando se comporta. E esse é o ponto alto aqui da adoração. Jesus nos ensina que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. Os irmãos podem abrir comigo? João capítulo 4, versículo 23. Jesus diz assim, eu vou ler aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois tais adoradores são os adoradores que o Pai procura. Nesse versículo eu já posso aprender que adoração não é um ritual, adoração não é uma liturgia, mas adoração é uma atitude, e que ela provém do coração, tem que ser em verdade. Quer dizer, quando eu adoro, ninguém consegue, não é possível criar um método para determinar se a adoração é verdadeira ou falsa, que ela vem do coração, e a atitude do coração. Nós não temos condições de julgar, de medir isso, humanamente falando. E aí Jesus fala, aqui ele fala para a mulher samaritana, que o Pai busca os verdadeiros adoradores. Se existe adoração verdadeira, é porque existe a falsa, senão haveria apenas adoração. E é sobre essa falsa adoração que eu quero comentar com os irmãos aqui. Adoração falsa é aquela que perde o seu significado. Adoração falsa é aquela adoração que tem fim nela mesma, em que o ato de adorar tem fim em si mesmo. Falsa adoração é aquela que parece uma adoração, mas não está cultuando a Deus. Essa é a falsa adoração. Qualquer adoração que não tem por objetivo render graça, glória, louvor e honra a Deus, ela é uma falsa adoração. Vamos entender melhor sobre isso? Mateus capítulo 15, versículo 8. A adoração ela é falsa quando essa adoração não é genuína. Como eu disse antes, acabei de dizer, quando ela não vem do coração. Mateus capítulo 15, versículo 8, diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui Jesus diz essas palavras para os fariseus. Os fariseus eram grandes mestres da lei, eram grandes conhecedores das Escrituras. E Jesus nunca critica os fariseus por serem grandes mestres da lei, mas critica por não serem convertidos. Criticam por não serem verdadeiros adoradores. E aqui Jesus critica, porque apesar de conhecer profundamente a lei, aplicava a vida dos outros, ensinava os outros, mas não vivia a própria adoração que ensinava, não vivia a própria guarda da lei que ensinava para os outros. Em bom português, não disse a hipocrisia, né? Eu cobro dos outros e não pratico aquilo que eu mesmo ensino, né? Aquilo que eu cobro dos outros. A adoração, acima de tudo, é uma ação interior. A adoração tem que partir de dentro. Nós pentecostais erramos muito no passado, ao entender que uma pessoa só estava adorando quando gritava, chorava, rodopiava, rolava no chão, sujava a roupa, quebrava o salto do sapato. Isso também é adoração, mas aquele que não está gritando naquele momento, que não quebrou o salto do sapato, também pode estar adorando. Porque a adoração não é uma atitude exterior, é uma atitude interior. E é muito fácil quebrar o salto do sapato, é muito fácil rasgar o paletó, mas é muito difícil rasgar o coração diante de Deus, né? E é isso que Deus realmente procura de nós. A adoração, acima de tudo, ela tenta chamar a atenção de Deus e apenas de Deus. Essa é a crítica que Jesus faz. Esses fariseus me confessam com os lábios, mas o coração está longe de mim. E eu peço misericórdia a Deus, para que Deus nunca fale isso da nossa igreja. A Assembleia de Deus de Campinas confessa a Deus com os lábios, mas não com o coração. Misericórdia, né? Que Deus nunca diga isso de nós. Nunca. Vamos
rever a nossa adoração, para que Deus não faça isso conosco, para que Deus não fale isso de nós. Mateus capítulo 6, volta um pouquinho a Bíblia comigo, estamos no capítulo 15, volta para o capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus nos dá aqui uma aula, muito importante. Mateus capítulo 6, e o versículo 5, e, quando orarem, não sejam como hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que te vê em segredo, o recompensará. Uma atitude clara de adorador é aquele que busca chamar a atenção de Deus, é aquele que não precisa de plateia, é aquele que a plateia que ele precisa é da presença de Deus lá com ele. É claro, se tem alguém vendo, está vendo, mas que não busca essa plateia. Eu prometi para o pastor Oídes que não ia falar o nome de nenhuma coisa errada que eu visse no mundo gospel aí afora, e eu estou cumprindo, né? Não vou mais falar o nome de ninguém, mas outro dia eu critiquei muito. Uma pessoa coloca uma foto na internet à 00:01, de joelho embaixo de uma luz, dizendo: eu estou orando por você. Se estivesse mesmo orando, não tinha tempo de tirar a foto e colocar na internet, né? E assim, para que fazer propaganda, né? Ore, né? Estou orando por você, curte aí para receber a oração. Deve ter um anjo no céu anotando quem curtiu a foto, né? Para dar a bênção. E esse tipo de busca de plateia para o coração de adorador, eu entendo que a adoração é vazia, né? Talvez esse irmão seja realmente uma pessoa que ora muito e queira divulgar, né? Mas eu ainda não consigo aceitar plenamente que tanto marketing assim, haja tanta sinceridade assim, quanto eu entendo que a Bíblia recomenda. E nós precisamos cuidar disso. Eu conversava com um pastor aqui no seminário, ele ainda me disse: eu quero saber se esse pessoal que grita na igreja, que chega a atrapalhar o culto de tanto grita, se em casa ele grita sozinho também. E eu fiquei pensativo, será que grita quando está orando sozinho em casa? Ou só quando tem plateia aqui para assistir? Aquele que genuinamente adora a Deus, ele tem o interesse de chamar a atenção de Deus. Outra questão relevante quanto à adoração a Deus, é quando o culto é vazio. Eu separo um tempo para adorar a Deus, mas o culto é vazio. Quando eu confundo, olha só, irmãos, quando eu confundo a adoração com prática de rituais, quando eu confundo a adoração com a liturgia, no culto público, como nós estamos aqui, eu preciso de uma liturgia, eu preciso uma hora para começar, uma hora para terminar, eu preciso de um momento só de louvor, um só de palavra, eu preciso que enquanto um fala, os outros se calem, porque senão vira aquela bagunça e ninguém consegue entender nada. Essa ordem no culto, ela é nossa, ela é para a organização desse momento aqui. Os irmãos concordam comigo. A questão é, muitas vezes, algumas pessoas confundem essa organização e essa liturgia com o ato de adoração a Deus. E eu penso que se eu praticar esse ato, eu estou adorando a Deus. Precisamos separar bem essas coisas. O meu culto não pode ser vazio de significado. A minha presença aqui não quer dizer nada. Talvez lá no seu trabalho você bate o ponto, entra na sua sala e dorme, e no final do mês você recebe. Mas aqui na igreja não existe um ponto aqui para você bater e registrar a sua presença. Eu devo vir aqui e devo adorar a Deus. Eu não entendo uma pessoa que vem para a igreja e passa o culto inteiro acessando a internet, veio usar um sinal de Deus, o Wi-Fi da igreja. Não tem em casa não? Para que veio para cá? O que você está fazendo aqui? Ou então vem ao culto para ficar de fora conversando com alguém. Onde você mora não tem shopping center não, para você passear e conversar com as pessoas. Tem que fazer isso na hora do culto. Então muitas vezes o culto é vazio, ou muitas vezes a expressão de adoração e aquilo que Jesus cobra e ensina
para a mulher samaritana em João capítulo 4, que é: eu preciso adorar genuinamente. A minha adoração deve ser de coração. Em Joel capítulo 2. Esse livro existe sim, irmãos, não me olhem com essa cara. Joel capítulo 2. Os irmãos acham aí Daniel, depois Oséias e depois Joel. Joel capítulo 2. Versículo 12, diz assim, Joel capítulo 2 e o versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para mim, o Senhor, o seu Deus. Voltamos para o Antigo Testamento, certo? Estou em plena dispensação da lei. A lei de Moisés tem 313, são 313 leis para serem cumpridas. Voltamos para um tempo em que o povo levava oferta de animal, levava um animal vivo, o levita sacrificava lá na frente dele, e entregava a Deus o incenso. Naquele tempo em que tinha lei para escravo, lei para casamento, lei para tudo. Naquele tempo em que o povo tinha um calendário de festas e de rituais que tinha que praticar ao longo do ano. Um deles é a Páscoa, que eu deveria comer um animal macho de um ano, sem defeito. Os irmãos conhecem muito bem. Nesse tempo, em pleno vigor da lei de Moisés, um sacerdote levanta e fala: voltem-se para Deus de todo o seu coração. O sacerdote não fala: vamos melhorar o ritual, vamos reformar o templo, talvez Deus quer que traga 2 cordeiros, não um só, talvez Deus quer que afina melhor o instrumento. E o sacerdote fala: voltem-se para Deus. Quer dizer que desde o tempo do Antigo Testamento, tinha gente que praticava o ritual direitinho, mas não adorava a Deus de todo o coração. Tinha um culto vazio a Deus. Lá em Malaquias, no capítulo 2, Deus vai dizer assim: antes apagasse o fogo do altar. Lá em Levítico 6,13, diz que o fogo deveria ficar aceso o tempo todo sobre o altar. E aí Deus fala: eu prefiro o fogo apagado, prefiro que não tenha culto, do que abrir igreja para fazer o que vocês fazem aqui dentro. É essa a crítica. Aqui no livro de Joel acontecem 2 enxames de gafanhotos, acaba com tudo. E aí o povo vai reclamar com o profeta, Falou: nós somos Israel de Deus, nós somos descendentes daqueles que atravessaram o Mar Vermelho, comeram o maná do céu, que bebeu água da rocha, e agora Deus faz isso com a gente. O sacerdote responde: se convertam, ofereçam a Deus uma adoração que Ele quer, entreguem a Deus um louvor que é agradável a Ele. Aí ele começa o versículo 12: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Choro, muitas vezes, é a expressão da nossa conversão, do reconhecimento dos nossos pecados, de quando nós reconhecemos que Deus é a nossa única esperança de salvação. E aí nessa hora, a minha resposta é o choro. E aí é o que o profeta chama a atenção para as pessoas lá no Antigo Testamento. Agora eu pergunto para os irmãos: se para um sacerdote lá do Antigo Testamento, que viveu antes de Cristo, que tinha que seguir a lei de Moisés, Jesus não tinha vindo ainda, estava preocupado com a conversão do povo, imagina você e eu, que vivemos hoje, na dispensação da graça, em que a lei de Moisés, a lei ritualística, os rituais não são mais praticados. E do Antigo Testamento nós temos os princípios de adoração a Deus, não mais os rituais, os princípios. Para nós, vale tanto quanto para eles, que Deus quer de nós um coração convertido, de que só há um modo de chegar a Deus, com o coração convertido, o coração entregue a Ele. Versículo 13: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus. No Antigo Testamento tinha um costume, que a pessoa estava arrependida, magoada, triste, ela rasgava as roupas, jogava cinza sobre a cabeça, podia ser terra também. Era uma forma de demonstrar externamente o que o coração estava sentindo, Rasgava a roupa e jogava cinza, pó sobre a cabeça.
Nós vemos Jacó fazendo isso, quando ele recebe notícia da morte de José, ele também rasga sua roupa, joga cinza na cabeça. O rei Davi, quando morre o filho dele com Batseba, aquele filho do adultério, ele faz a mesma coisa, 7 dias de roupa rasgada e cinza sobre a cabeça. Aí o sacerdote olha para o povo e fala: não adianta rasgar a roupa e não rasgar o coração. Não adianta. Vocês estão praticando um ritual externo, mas o que realmente deve ser praticado, não está sendo praticado, é a adoração. E aí nessa hora o culto se torna vazio. Nessa hora a adoração a Deus se torna um ritual. E nosso Deus não é Deus de rituais. Nós não vemos uma instrução na Bíblia de que o ritual por si só agrada a Deus. Pelo contrário, eu vejo Deus dizendo: então para com esse ritual aí, porque desse jeito não faz diferença para nós. A expressão externa não importa, ou pouco importa, se os irmãos preferirem. A expressão externa da adoração, pouco importa. Deus realmente quer um coração rasgado na presença dEle. O que Deus realmente quer é uma vida convertida. O que Deus realmente quer são homens e mulheres que genuinamente o adorem. Genuinamente busquem a Ele de todo o coração. É o que Jesus ensina em João capítulo 4. Queridos, a adoração não é um ato que tem hora marcada, dia marcado, hora de começar e hora de terminar, que não tem momento. Um erro que muitas pessoas cometem quanto à adoração é não ter uma vida de adorador. É não ter uma vida. Eu sou pai o tempo todo, dormindo, acordado, longe do meu filho, perto dele. Ou algum pai aqui é pai só durante a visita compartilhada. É pai o tempo todo, né? Ou mesmo quem se separou e vê o filho, não vê todos os dias, é pai o tempo todo. Aquele que é adorador, ele é adorador o tempo todo. Não existe um momento em que eu vou adorar e paro. Uma crítica que eu já fiz num artigo contra a festa de Trindade aqui, tenho muito respeito, tenho alguns amigos padres, tenho um bom relacionamento com eles, mas teologicamente falando, nós nos respeitamos, mas discordamos. Quem vai para a festa de Trindade, vai para 2 festas, vai para uma festa dentro da igreja e para outra festa do outro lado da rua. Os irmãos sabem que tipo de festa acontece do outro lado da rua. E as pessoas vão, e para eles existe um momento de ser sagrado e um momento de ser profano, e tudo bem. Desde que eu acorde bem cedo e pratique o ritual santo, mais tarde eu posso praticar o ritual profano, tudo bem, já acertei minhas contas. E na outra semana eu posso ir lá e me santificar novamente. O carnaval é uma festa católica. Não, não é. Carnaval do espanhol, carnaval, festa da carne e tal. Não é não, irmãos, olha só. O carnaval é sempre na terça-feira, né? E acaba na quarta de manhã. Na segunda-feira começa o carnaval, e aí na terça-feira, quarta de manhã acaba, e na quarta-feira acontece a quarta-feira de cinzas, que é uma missa em que a pessoa vai na missa se purificar e recebe uma cinza na testa. Está lembrado do ritual de rasgar a roupa e colocar a cinza sobre a cabeça? Recebe uma cinza na testa. A pessoa está dizendo: eu me arrependo daquilo que eu fiz no carnaval e estou aqui com a cinza na cabeça. Faz parte do cronograma de participar da festa da carne, segunda, terça e quarta de manhã, e quarta à noite se purificar do que fez no feriado do carnaval. Os irmãos entenderam bem? Então existe um momento de ser profano, de participar da festa da carne, carnavale, e existe um momento de ficar santo a partir da quarta-feira à noite, depois da missa de quarta-feira de cinzas. Então, eu faço essa crítica: não pode existir na vida do adorador um momento para ser profano, um momento para ser santo. Ou é adorador ou não é. Ou você é convertido ou não é. Quando eu leio Paulo em Romanos, Paulo não abre abertura para meio crente, e nós fazemos isso hoje, né? Meio crente, convertendo, quase crente. Paulo não dá essa abertura não, é crente ou não é. Ou não é, não existe área cinza, é preto no branco. Não tem não existe essa divisão.
E aí, nós cometemos esse erro, né? De pensar que a expressão do culto público é o que eu preciso fazer, de que eu posso viver a minha vida do jeito que eu acho que eu devo viver, afinal de contas Deus é amor, e aí eu digo que Deus é amor, e esqueço que Deus é justiça, esqueço que Deus é santo, esqueço tudo isso, esqueço que João diz, Deus é luz, e nele não habita trevas, e eu coloco tudo na conta do Deus é amor, né? Outro dia eu escutei um camarada dizer que Deus é amor, então todo mundo vai para o céu. Aí eu perguntei para ele, por que o inferno existe então? Mas se todo mundo vai para o céu, para que Deus fez o inferno? Se ele fez o inferno para colocar alguém lá, nem que seja quem falou uma asneira dessa. Ficou chateadinho comigo, mas depois perdoou, né? Mas depois ele perdoou. Mas nós temos que entender isso. Se Deus me dá princípios para seguir, uma vez que eu não sigo o princípio, eu estou fora da vontade de Deus. E se eu sou um escravo, pelo conceito de adoração que eu falei no começo para os irmãos, eu não tenho escolha sobre a minha própria vida, a minha vida está em Deus. Quantas vezes o apóstolo Paulo começa as cartas e diz, eu, Paulo, escravo de Cristo. Só que o Almeida traduziu para servo, né? Então não tem um peso tão grande assim. Mas se alguém puder encontrar aí uma tradução translinear, vai ler isso lá, escravo. Paulo se vê como escravo inúmeras vezes, como escravo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é escravo. O conceito é sempre esse. Miqueias capítulo 6, versículo 6 também. Miqueias capítulo 6. E o versículo 6. Os irmãos encontraram? Miqueias capítulo 6, verso 6, diz assim: como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de 10 bezerros, holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Aqui é uma pergunta do povo. Será que Deus vai ficar satisfeito se eu oferecer muita oferta para Ele? Será que Deus vai ficar satisfeito se eu triplicar a minha adoração? A lei diz 1 cordeiro, e se eu oferecer 1.000, será que Deus vai gostar? Eu pequei demais. Será que se eu der minha casa para a igreja, Deus vai ficar muito feliz comigo? Será? Será que se eu jejuar por 48 horas, Deus vai ficar mais feliz que quem jejuma 12? Será? Será que se eu vier em todos os cultos, dormir na igreja, e acordar e ficar aqui o dia todo, eu vou agradar mais a Deus que o irmão que quase não vem na igreja? Será? Essa pergunta ele faz para o povo. Então, a prática de rituais não agrada tanto assim a Deus. Se eu quero praticar um ritual, eu devo ter uma vida diária de adoração. A prática de rituais por si só é inútil. O ritual por si só não tem valor diante de Deus. Porque aquele que é o verdadeiro adorador, ele tem uma prática de adoração, ele tem uma vida de adorador. Faça um teste com você mesmo. Quantas pessoas do seu convívio social sabem que você é membro dessa igreja? Ou que você é evangélico pelo menos? Se você está aí algumas semanas em algum ambiente, ninguém percebeu ainda, se converta, você não é crente. Claro, irmãos. Eu não contei para ninguém que eu era evangélico no meu trabalho novo. Em uma semana todo mundo sabia. Até o final do mês sabia que eu era pastor dessa igreja. Não tem jeito de esconder, porque as suas atitudes, o seu jeito de falar com as pessoas, as suas reações em situações diversas, demonstram que você tem um caráter diferente do caráter do mundo. Se ninguém reconhece que você é diferente do mundo, é porque você é igual ao mundo. Quem é igual ao mundo não é convertido.
Simples assim, não existe meio termo. Tá? Hoje eu não estou muito maleável não, hoje é preto no branco, mas não tem esse negócio. Né? Ninguém percebeu a sua conversão. O povo queria agradar a Deus. Aí pergunta para o profeta Miqueias: Deus vai ficar feliz se eu trouxer, olha o versículo 6, Deus vai ficar feliz se eu trouxer milhares de carneiros, 10 mil ribeiros de azeite, entregar meu filho? Não vou entregar o animal do rebanho, vou dar meu próprio filho para queimar ele no altar. Será que Deus vai ficar feliz e vai perdoar o pecado que eu cometi? Aí o profeta responde, o que realmente agrada a Deus, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor exige de ti? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Quer agradar a Deus, querido? Quer adorar a Deus? Está aí a fórmula no versículo 8. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Essa é a prática da adoração. Quem consegue andar nesse versículo aí, quando vem para a igreja e adora, Deus recebe a sua adoração. Deus fica feliz com o que você fez aqui. São 3 coisas básicas: ser justo, ser bom e ser submisso a Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Deus fala para Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto ao que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que a oferta de sacrifício. Samuel estava dizendo para Saul: não adianta, você guardou aí o melhor gado e disse que é para oferecer oferta a Deus, mas uma vez que você desobedeceu a Deus, Deus não quer mais a sua oferta. O que Deus realmente quer de nós é um coração obediente. Você é obediente a Deus? Você entende que a palavra de Deus é sua guia e mestra? Ou tem coisas na Bíblia que você gosta e outras que você não gosta? Umas que você segue e outras que você acha que não deve seguir? Agostinho nos disse: se tem algo na Bíblia que eu gosto e algo que eu não gosto, não é da Bíblia que eu gosto, nem de Deus, eu gosto de mim mesmo. E eu começo a avaliar na Bíblia o que eu acho que é interessante para a minha própria vida. Outro erro grave dos falsos adoradores é quando eu quero usar a adoração em benefício próprio. Essa é o que mais acontece na igreja evangélica brasileira. Acontece fora também, mas vou falar da minha própria casa, vou falar do Brasil. Quando eu tento usar a adoração em benefício próprio, vou dar um exemplo para os irmãos: aquela criança que dá um beijo no avô para ganhar R$2, dá um beijinho no avô e já dá o golpe dos R$2. Quem é avô aqui não aguenta e dá 5, né? Que pena que depois dos 30 o avô não dá mais, eu perdi meus R$5, mas funciona, não é? Tem gente que quer fazer isso com Deus. Eu quero algo, aí eu vou lá e começo a adorar a Deus, e a intenção não é de adorar a Deus, a intenção é de receber um benefício. Então eu entendo, né? A pessoa entende erroneamente de que utilizar este ritual vai conseguir um favor de Deus pelo ritual em si. Existe um estilo de música gospel chamado adoração profética, que não é adoração coisa nenhuma, é um triunfalismo barato, de gente que acha que vai declarar de Deus o que Deus quer que a pessoa quer que Deus faça, e Deus tem que fazer, porque afinal de contas eu já cantei, já pus a placa ali de fora, ai de Deus se Ele não fizer, né? Porque eu já falei que Ele vai fazer. Aí eu vejo gente adorando em troca de cura, adorando em troca de dinheiro, em troca de emprego, e vem aqui e acha que vai levantar a mão, que vai falar em línguas, que vai gritar, que vai chorar, e que Deus é obrigado. Tem um pastor aí fora que fala isso, né? Deus é obrigado a te dar as coisas. Deus não é o gênio da lâmpada, que você esfrega, ele sai da lâmpada e é obrigado a atender o seu desejo. Vou falar em bom português: Deus não é só as negras. Entenda isso. Tem até uma música gospel que fala assim: para receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Como se a adoração fosse uma moeda de troca, a adoração fosse um abracadabra, que eu falo e a cadabra abre, né? Abracadabra. Tiago capítulo 4,
Lá no finalzinho, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 2. Vocês cobiçam coisas. Tiago capítulo 4, versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. O que Tiago está dizendo aqui? Vocês são invejosos, vocês brigam, vocês matam, vocês invejam uns aos outros, por isso vocês não têm nada. E quando vocês pedem, Deus não dá, porque vocês pedem para atender sua inveja, sua cobiça e seu desejo. É isso que Tiago está dizendo aqui. Por isso que muita gente faz campanha, ora, jejuma e não recebe nada. Porque quando pede para atender o seu próprio mau desejo do seu coração. Ainda no capítulo 4, Tiago vai nos chamar a atenção de que esse tipo de atitude é amizade com o mundo. E quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso que as pessoas não recebem. Quais são as músicas mais famosas hoje? Quais? É aquela que fala que você vai estar no palco e os outros na plateia, né? É aquela que fala que você é precioso, mais raro que o ouro. E se o mundo não te quer, tudo bem, Deus é prêmio de consolação, o que importa é Deus te querer. Né? Através de mim, Jesus clareia. Eu vou carregar a luz de Deus, eu carrego a luz de Deus. É esse tipo de música que as pessoas querem ouvir o tempo todo, e são essas que fazem sucesso. São essas que dão dinheiro para o cantor. Músicas do tipo, Castelo Forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, ninguém nem sabe que existe. Músicas do tipo, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Músicas do tipo, não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Essas músicas não têm mais valor, porque não são músicas que atendem ao meu ego, ao meu coração mundano, são músicas que dizem, confia em Deus. Mesmo no sofrimento, Deus está com você. Esse tipo de música não tem mais valor entre nós, porque elas não atendem o mau desejo do nosso coração. Simples assim. Queridos irmãos, quando a adoração é falsa, Deus rejeita o nosso culto. Isaías capítulo 1. Vamos finalizar aqui, Isaías capítulo 1. Abram a Bíblia comigo. Quando nós somos falsos adoradores, Deus rejeita o nosso culto. Deus não quer a nossa adoração. Deus não quer que nós o adoremos. Isaías capítulo 1. Quero lembrar aos irmãos que Isaías é o principal profeta de Jesus. É aquele que fala mais claramente da vinda do Messias. É aquele que diz, eis que nasceu um menino, um filho se nos deu, e o governo do mundo está sobre os seus ombros. O profeta Isaías, é aquele que lá no 53 ele fala, mas ele foi ferido e humilhado, contudo não abriu sua boca. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, né? Não abriu sua boca. Esse mesmo profeta é o que no capítulo 1, no versículo 11, diz assim: culpa do ventilador, irmãos, eu não abri errado. Isaías capítulo 1, e o versículo 11 diz assim: para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros, de gorduras, de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem em pé no meu átrio? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e as suas festas fixas eu as odeio. Tornam-se um fardo para mim, não as suporto mais.
Quando vocês estendem as mãos em oração, eu esconderei de vocês o meu rosto. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. É assim que começa o livro de Isaías. Deus está dizendo para o povo que um culto mal feito, que um coração que não está rasgado diante dele, um culto voltado para o ego, uma adoração que não tem interesse em adorar a Deus, é assim que Deus se comporta quando essa pessoa cultua a Deus. Deus tem nojo do culto. Deus prefere que feche a igreja, vai volta todo mundo para assistir o Faustão. Deus prefere isso. Quando eu sou falso adorador, Deus rejeita o meu culto. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine como é que eu devo adorar, como é que eu devo agradar a esse Deus, pois eu não quero dedicar os meus dias a essa igreja e no fim da minha vida Deus dizer: eu tapei os meus ouvidos quando você orava. Quando você levantava as mãos, eu saía de perto, como Deus fala para o povo aqui através de Isaías. Talvez agora eu comece a entender porque que eu sou crente há tantos anos e portas estão fechadas. Estou pregando prosperidade não, estou lembrando aos irmãos de que Deus não tem prazer em abençoar aquele que não é um adorador. O próprio profeta Isaías diz aqui: vocês multiplicam as suas orações e eu não vou escutar, versículo 15 de Isaías capítulo 1. Oh Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessa igreja. Mas uma coisa que nós podemos aprender com os profetas, com a Bíblia toda, mas especialmente os profetas, é que eles nos dão palavras duras, mas em todas elas, lembra que Deus é um Deus de amor, bom, misericordioso, e um Deus que perdoa. Nenhum profeta na Bíblia, jamais, abriu a boca para trazer uma mensagem dura para o povo, e não convidou em sequência para o arrependimento. No mesmo ato, convidou o povo ao arrependimento. E o profeta Isaías também faz isso. Deus nos repreende, Deus nos chama a atenção, mas Deus quer nos ver arrependidos. O tempo todo, Deus nos convida de volta para Ele e nos dá uma chance de recomeçar. Seja qual foi a sua atitude adoradora até hoje, Deus te convida a converter o seu coração, a corrigir aquilo que nós, falar de mim também, né? Corrigir aquilo que eu tenho feito de errado, que nós temos, e adorá-lo da maneira como Deus quer ser adorado. Deus sempre nos convida ao arrependimento. Deus nos convida a conversar, a começar de novo. E Deus te convida hoje a ser um verdadeiro adorador. Olha o versículo 16, o que Deus diz: lavem-se, limpem-se, renovem-se suas obras más para longe da minha vista. Aprendam a fazer o bem e buscar a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelo direito dos órfãos. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Apesar de Deus nos repreender quanto à adoração, quanto à nossa atitude de adorador, Deus nos convida a mudar o nosso comportamento, a corrigir o que em nós está errado e nos voltar para Ele. E não importa o quanto ou como nós pecamos, Deus sempre nos convida ao arrependimento. Como Paulo fala em Romanos, onde abundou um pecado, superabundou a graça. Não interessa quanto pecado haja, a graça de Deus é ainda maior. E já retirou todo o pecado. O que falta de nós é arrependimento. O que falta de nós é corrigir os nossos passos. Os irmãos querem corrigir os seus passos? Queremos corrigir a nossa atitude de adorador e adorar a Deus como Deus quer ser adorado. Bem, abaixe sua cabeça um instante. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Possamos corrigir a nossa vida e passar a adorar a Deus como Deus quer ser adorado. Passemos a buscar a Deus do modo como Ele quer ser adorado, do modo como agrada a Ele.
Oh Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dessa igreja, nos ensina a refletir conforme a sua palavra, e ter a nossa vida transformada pelo poder do Evangelho, pela palavra do Senhor que está em nós, que o Senhor nos deu através da sua palavra, das Escrituras. Oh Deus, converta os nossos corações ao Senhor, nos ensina a rasgar o nosso coração diante da sua presença, e acima de tudo, te buscar, com interesse em adorar ao Senhor, com interesse em buscar a sua presença, e agradar somente a Ti, Deus. Podemos ficar de pé? Vamos orar mais, mas vamos adorar a Deus em oração, vamos orar juntos, agradecendo a Deus pelo que Ele é.